como é importante a gente ter conhecimento da onipotência de Deus nessa vida frágil que a gente leva, nessa vida instável, nessas mudanças. Como é importante a gente ter conhecimento da soberania, da onipotência de Deus. E é justamente isso que a gente vai ver aqui. Mas deixa eu comentar depois. Versículo 1. Eu vou ler todo, depois a gente volta por parte. Versículo 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios, o seu bramido, levantam os rios, o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Glória a Deus. É lindo demais, é muito forte. Davi, ele começa reconhecendo, na verdade ele mostra uma visão da onipotência de Deus. Essa visão não é qualquer pessoa que tem, só quem tem comunhão mesmo, a comunhão, a intimidade, leva a pessoa a ter essa visão. Eu falava agora, recentemente, que às vezes a pessoa, quando ela está passando por um momento muito difícil, é porque aquele momento ali é para abrir os olhos dela. Abrir os olhos dela, ela reconhecer que ela estava levando a vida espiritual dela tão a sério quanto deveria. Até porque nos tempos que a gente está vivendo, levar a vida espiritual, a vida devota a sério, não é para qualquer um, porque o mundo inteiro não leva, as pessoas ao nosso redor não levam, e quando a gente quer levar a sério, às vezes parece que a gente é que está sendo errado, a gente que está sendo muito radical, a gente que está sendo fanático, porque o mundo não leva, né? E às vezes, você perceber, a pessoa vai sendo embalada aí pelo ritmo do mundo, quando ela não leva muito a sério, às vezes ela cai, para que ela venha reconhecer que ela não estava levando a vida devota, de devoção a Deus, muito a sério. E quando acontece isso, dá um peso de consciência, uma sensação muito ruim, porque a pessoa imediatamente ela pensa que ela não precisava estar sofrendo daquela forma, ela não precisava estar passando por essas dores, se ela tivesse levando a vida de devoção, de dedicação a Deus a sério como deveria. No caso aqui é diferente. Acredita-se, os estudiosos, há uma divergência entre o tempo que foi feito esse salmo aqui, mas todos dizem que esse salmo foi escrito num tempo de vulnerabilidade do povo de Israel. Talvez não, até acredito que sim, né? Estava vendo alguns comentários, até acredito que sim. Alguns acreditam que foi exatamente em relação ao cativeiro babilônico, porque quando fala que ele se cingiu, a pessoa, os guerreiros, eles se cingiam, se preparavam na hora de agir. Então,
de uma pessoa que cai, sofre dores do tempo da crise, e aí ela diz assim: não precisava. Vou te dizer uma coisa bem aqui. Se você quer saber se você está bem na tua vida espiritual, pode ter certeza que eu vou te falar. É sério que eu vou te falar. Para você saber se você está bem espiritualmente ou não, a característica mais nítida, mais clara de quando alguém está bem espiritualmente é quando a pessoa diz exatamente o que essas pessoas, quando caem, se voltam para Deus, elas dizem, elas voltam, aí está sofrendo, está chorando, e aí geralmente elas falam isso. Começa a experimentar a comunhão com Deus, elas dizem: meu Deus, eu quero falar da tua palavra. Eu quero falar da tua palavra. Se você não tem essa cobrança em si, esse desejo, é porque você pode até pensar que está bem espiritualmente, mas não está. Toda pessoa que está bem espiritualmente não quer ir para o céu sozinha, não quer ir para o céu sozinha. Às vezes é aquele incômodo, apenas uma pessoa para cuidar, mas eu preciso falar da palavra. Tá bom, guarda isso contigo. Isso é para você saber se você está bem ou não. Toda pessoa que está bem, ela quer falar da palavra de Deus, nem que seja uma pessoa para cuidar. E aí, a visão de Davi, aqui no 93, no Salmo 93, é diferente dessa que eu narrei para você. É a visão de quem tem comunhão, de quem conhece a Deus, de quem tem comunhão com Deus. Ele tem uma visão completamente diferente. Ele vê a onipotência de Deus, ele vê a realeza de Deus, ele vê Deus vestido, revestido de realeza. As vestes falam muito sobre quem as veste. E é assim que Davi vê Deus vestido, revestido de realeza. A visão do conhecedor, de quem conhece a Deus. A visão de uma soberania ativa. Aquele, deixa eu ir por baixo aqui, vamos entender, reina, Senhor, reina, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Essa é a visão de Davi. Ele revestido de realeza e pronto para agir ou para fazer justiça. No 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. No finalzinho do mundo ele firmou o mundo e não vacila. O mundo foi firmado há muito tempo atrás e dá uma impressão de ser eterno. Dá essa impressão. Às vezes, eu acho que tem pessoas, nem tanto a pessoa que está muito ligada ao que está acontecendo, mas muita gente tem a impressão de que ela vai embora, ela vai morrer, e esse mundo ainda vai ficar muitos e muitos anos. Mas dá essa impressão, de que ele é eterno, só que até o mundo que Deus firmou e parece ser eterno, não é, e nada é eterno, nada. Tanto que ele deixa claro isso em Marcos capítulo 13, 31, passará os céus e a terra, mas também no versículo 2, Davi ele fala que o trono de Deus é inabalável. Esse sim, os reinos, os governos, as autoridades, tudo passa, e ninguém perdura muito tempo numa cadeira com autoridade, num governo. Ninguém perdura muito tempo. Muda seus tempos, muda seus reinos, mas o reinado de Deus, esse é eterno. Esse não passa, esse está firmado, está inabalável e é absoluto, um reinado absoluto. E aí
ricos, ó Senhor, levanta os ricos, o seu bramido levanta os ricos, o seu fragor. Pausa. Águas, e muitas águas, e as águas aqui, tanto aqui como em diversos versículos da Bíblia, traz uma demonstração de caos. Muitas águas é demonstração de caos. E acho que em poucos lugares alguém se encontra tão vulnerável como no meio do mar, nas águas, tão vulnerável. Então traz aqui simboliza o caos. As muitas águas simbolizam o caos. Principalmente aqui fala sobre as águas que se levantam, ou seja, a fúria das águas, o mar revolto. E isso que simboliza o caos significa as aflições da vida, as dificuldades. Dificuldades essa que ele aqui, ao ver, ou talvez passar, enfrentar essa dificuldade, ele tem uma visão que nem todo mundo tem. Mesmo vendo os rios se levantarem, mesmo vendo o bramido, a revolta das águas, porque eu volto a dizer, acho que em nenhum lugar a pessoa está mais vulnerável do que é alto mar. Só quem já passou mesmo, né? E mesmo que a pessoa tenha habilidade, seja acostumado com o mar, não tem como não trazer para a memória os discípulos em alto mar. Mas é uma situação de vulnerabilidade, está em alto mar. E quando o mar se revolta, quem consegue lidar? Quem não teme? Quem não fica com medo? Os discípulos perguntaram: será que o Senhor não se importa que pereçamos? Nós estamos morrendo, nós vamos morrer, e o Senhor não se importa com isso? É uma situação que só quem já passou, e quem não passou não quer passar, não quer passar. Mas quem já esteve em cima do mar e já viu o mar revoltado, sabe que é uma situação muito difícil, muito difícil. Eu tenho várias experiências, não minha, mas de algumas pessoas. Na verdade, minha só tive uma mesmo. Mas histórias contadas de pessoas em uma situação a mais difícil que possa abalar. Vamos termo figurativo, então vamos transmitir aqui. A situação mais difícil que possa abalar a alegria, o sono, a alimentação, a paz de uma pessoa. Pronto. Traduzimos. É isso que significa. E é muito difícil, mas ninguém quer passar, mas às vezes é necessário passar. Vamos de novo lá, os discípulos. Mateus, não vai lá não, tá? A gente já conhece, hoje a gente não vai estudar isso. Mateus capítulo 8, né? Capítulo 23. Os discípulos estavam exatamente como toda pessoa gosta de estar: conforto, comodidade. Jesus está na beira do mar ensinando. E aí eu peço para você trazer na tua imaginação aquele cenário. Que comodidade, que paz. Jesus está ali à beira do mar ensinando a multidão. E os discípulos
exatamente como Davi narra aqui. Jesus se retira para orar, os discípulos vão na frente, ele vai depois. E numa feita, na outra feita, Jesus estava dormindo. Deixa eu pegar essa que Jesus estava dormindo. E o mar se levanta, o mar fica agitado, o mar fica revolto, o barco açoitado pelas ondas. E os discípulos conseguem enxergar isso que Davi já enxergava, que ele narra aqui. De repente os discípulos veem Jesus, como ele diz no 3, aliás no 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Esse era o aprendizado dos discípulos. Davi narra aqui, e os discípulos em alto mar, eles vão enxergar que que Jesus é mais poderoso do que o bramido, a revolta, a fúria do mar, a fúria da natureza. É quem tem poder e quem consegue lidar com a natureza revoltada, furiosa. Quem consegue? Mas Davi disse que ele é mais poderoso, ou seja, ele deixa bem claro que ele está no controle de tudo. As lutas, as dificuldades, aqueles momentos na nossa vida que a gente precisa passar. Talvez a gente nem queira passar, para outro nível. Talvez a gente nem queira passar para outra margem. Mas a outra margem, a gente precisa entender que Jesus fez um convite e tudo que Jesus ele direciona tem um propósito. Tem um propósito. Eles quase morriam. O aprendizado foi grandioso. Eles viram exatamente isso. Jesus é mais poderoso do que a fúria do mar. Ele é mais poderoso e a voz dele é mais forte do que o bramido das grandes águas. Essa visão aqui, ela é para quem conhece, quem tem comunhão com Deus. Essa comunhão, essa intimidade, quando é necessário passar de nível e passar por uma situação muito difícil, enfrentar o sofrimento, as dores. Quem conhece a Deus tem essa visão aqui. Não perde a paz, porque consegue ver a realeza de Deus, consegue ver que ele pula o propósito e que Deus está sobre as grandes ondas, o mar revoltado, a natureza furiosa, sobre todas as coisas. Deus, ele é soberano. E esse convite aqui de Davi, no Salmo 93, um convite para que a gente possa conhecer, reconhecer a soberania de Deus. Ele é o único que é digno de ser temido. Nenhuma situação, por pior que pareça, a fúria do mar, a fúria do mar que eu falo, a crise financeira, a crise no casamento, o diagnóstico na saúde, ou qualquer notícia que possa vir para tirar a tua paz, nada disso você deve temer. Você tem que lembrar, conhecer a Deus e lembrar que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o convite de Davi. Ele sim é o único que é digno de ser temido. O convite a reconhecer a soberania de Deus e a confiar, não só reconhecer, mas confiar na soberania de Deus. Nessa soberania é a confiança, Ele diz no 5: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa tem santidade, Senhor, para todos sempre. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Isso daqui é um cântico, isso daqui é um louvor, é uma adoração. Isso aqui é para quem conhece a Deus, mesmo no meio de todas as dificuldades que você possa enfrentar. Você saber que existe um propósito de Deus, que Ele está no controle de tudo, que Ele é soberano e que nada foge da vontade
de Deus. Nada foge da vontade de Deus. O caráter, a segurança de Davi é um convite para mim e para você, para a gente também ter essa mesma segurança na soberania de Deus e no caráter imutável de Deus. Tudo muda, mas o caráter do nosso Deus, o reino do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a realeza do nosso Deus, ela não muda, nunca. Amém, Jesus? Vamos orar em nome de Jesus. Mesmo em meio às grandes dificuldades, mesmo em meio às grandes lutas, a busca pela comunhão com Deus nos faz ter essa visão de que maior do que a dificuldade que a gente tem enfrentado na família, na saúde, na vida financeira, ou em qualquer área da vida, que parece que vem com uma natureza furiosa, mas aí a gente se acalma, descansa. Eu sei que meu Deus